Fala, minha gente, como é que estão vocês? Eu estava na praia no feriado em Santa Catarina, um tanto incomunicável, nem consegui ver o jogo do Flamengo, né, da vitória gremista no Maracanã. Então não vou comentar muito assim sobre a partida que eu não vi, e até porque já passou, né? Já está um pouco frio esse conteúdo. Mas claro que aqui vou falar de temas que também colidem com essa partida, com essa vitória importantíssima de domingo do Grêmio. Vou começar aqui, estou com um outro celular na mão para falar de Felipão, Big Phil, né? Quem acompanha o canal sabe que eu tenho defendido ele desde que ele entrou no Grêmio, desde que ele voltou ao Grêmio, né? Mesmo diante de algumas atuações ainda um pouco, né? O Grêmio ainda dava uma patinada no começo da era Felipão, mas ali eu já via um outro paradigma. Ali eu já via uma outra lógica, eu já via um esboço de time, coisa que eu não tinha, que eu não estava vendo antes, né? Tipo, o final da era Renato no Grêmio tava uma bagunça, o time tava meio largado, tava meio desconcentrado, tava tudo meio errado, e quando chega o Thiago Nunes parece que piora, parece que, enfim, o que estava errado continuou e ele achou erros novos para a gente ter que administrar, né? Então o Felipão chega estancando algumas sangrias, colocando alguns pingos nos is, e é óbvio que a coisa não seria do dia para a noite. Apesar também de que eu sempre digo, né, não seria do dia para a noite, mas o Felipão literalmente, sem força de expressão, ele desembarca em Porto Alegre num dia, no outro, ele é apresentado ao Grêmio num dia, no outro tem Grenal, né? E a gente, em frangalhos, na pior fase do Grêmio dos últimos tempos, consegue um empatezinho, jogando menos que o Inter, é verdade, mas a lá Felipão, né? Ele já começa numa fogueira bizarra, que provavelmente seria derrota, né? No Grêmio de Thiago Nunes, no Grêmio que vinha jogando as outras partidas, e ele chega estancando a sangria, fechando a cozinha, tentando fazer uma contenção de danos ali, e eu via uma evolução nesse trabalho. Muita gente criticava lá no começo, principalmente, porque realmente o Grêmio fez muitos jogos ruins com o Felipão, mas eram jogos que às vezes ele fazia o que podia, às vezes ele errava também, claro, todo mundo erra, mas eu sempre vi uma evolução. Resultado dessa evolução. Aqui tem um dado que fala de jogos do Grêmio no Brasileirão 2021 com e sem Felipão. Com Felipão, 11 jogos. Sem Felipão, 8 jogos. Vitórias, 6-0. Felipão ganhou 6 de 11. Sem Felipão, não ganhamos nenhuma de 8. Derrotas, em 11 jogos, Felipão perdeu 3. Nos outros 8 jogos, perdemos 6. Aproveitamento do Felipão, 61%. Isso é G4. Aproveitamento sem Felipão, 11%. Gols feitos na era Felipão, média de 1 por partida. Na era anterior, meio por partida, 0,5. Gols sofridos na era Felipão, 0,54, média de aproximadamente meio por jogo. Antes do Felipão, 1,50, 1 gol e meio por jogo a gente sofria em média. O que mais que tem aqui? Jogos sem sofrer gol na era Felipão, 54%, ou seja, mais da metade dos jogos de Felipão a gente não toma gol, e antes eram apenas 12%. Então, assim, né, gente, isso aqui já são números consistentes o suficiente para fugir do acaso, fugir da coincidência, fugir da sorte. Porque no futebol também acontece isso. Às vezes, alguns episódios é mais sorte que juízo, é o acaso, o adversário que era ruim, não é tu que era bom, né? E tem um somatório de fatores. Aqui já são 11 jogos de Felipão contra 8 jogos sem Felipão, e a gente vê água pro vinho. O Felipão, na minha opinião, e eu vou falar do Renato aqui um pouquinho na sequência, o Renato, possivelmente, para a maioria dos gremistas, certamente,
é o maior ídolo da nossa história e é justo que seja, né? O cara fez em campo e fora dele é talvez inigualável. Mas, na minha opinião, o Felipão é o maior técnico da história do Grêmio. Pelo menos de uma história moderna, de uma história recente, digamos assim, né? Dos que eu tenha visto. Dos que eu tenha visto fica bom. Eu tenho 36 anos, nasci em 85, a partir do comecinho da década de 90 eu começo a ter uma lembrança de treinadores e tal, a começar pelo Felipão como um dos primeiros assim que eu tenho mais, né, sólido na memória. E o Felipão para mim ele pode não ter a prancheta do Roger, não ter o tic-tac do Guardiola, ele pode ter um estilo para alguns mais antigo, mas o Felipão entende do riscado, ele entende de ler cenários, ler contextos, entender a necessidade do clube. As pessoas falam que o Grêmio do Felipão tá um pouco retranqueiro. Cara, o Felipão foi o primeiro que entendeu que o Grêmio era ruim. Foi o primeiro que entendeu. O Renato não sabia, o Thiago Nunes não sabia, a direção do Grêmio não sei se sabe ainda hoje, talvez descobriu em agosto, quando começou a contratar gente, né? Então, o Palmeiras de Felipão, em 2019, campeão brasileiro, foi o clube que mais fez gols no Brasil naquele ano. Né? Então não é o Felipão que é retranqueiro. Quando ele tinha um elenco na mão, ele fazia os caras jogar e empilhar gol. Com o Grêmio ele joga diferente. Isso para mim é uma grande virtude de um treinador e eu acho que a gente está muito bem servido com o Felipão nessa missão aí de escapar do rebaixamento. Ele tem suas limitações, ele vai errar, ele vai, sabe? Porque às vezes a gente fala isso e depois na primeira derrapada alguém vai dizer, mas cadê o Felipão? Cara, tá ali, mas ele é um ser humano falível, é um cara que vai errar, vai acertar. Mas eu acho que, de forma geral, o saldo com ele é muito mais positivo, ele sabe onde está metendo a mão, como está metendo a mão, e também é um ídolo, né, gigantesco dentro do Grêmio. Acho que também aquele vazio que se abriu na saída do Renato, né, que engoliu o Thiago Nunes, de certa forma o Felipão também preenche, também consegue ter esse estofo, né, para assumir o clube no momento mais complicado. E falando de Renato agora, e dando uma pincelada também no jogo de domingo, né? Cara, o Renato, a gente ama também o Renato é ídolo, tem estátua, tá tudo certo, mas a gente tem que também apontar algumas coisas, né? Se a gente fazia críticas ao Renato quando ele estava no Grêmio, por que não fazê-las agora que ele não está no Grêmio? E eu fiquei meio chocado, vou dizer para vocês, ao ver as declarações dele pós-jogo, detonando os jogadores do Grêmio, detonando seus ex-atletas, né, seus ex-comandados, digamos assim, falando da cera que o Grêmio teria feito. Eu confesso que como eu não vi o jogo, eu não sei se o Grêmio de fato fez muito ou não fez, mas eu digo uma coisa, se o Grêmio fez, está muito certo, se o Grêmio não fez, é lamentável, né, porque tu está ganhando do elenco mais caro do Brasil, fora de casa, numa situação em que eles brigam pelo título, a gente briga para não cair, é obrigação se tu faz 1-0, tentar quebrar o jogo, né, e gastar algum tempo. É obrigação, é o óbvio. É jogar com o regulamento embaixo do braço. E qual é o regulamento? O regulamento é que o tempo é corrido, né, que não é que nem futsal, que o cronômetro para. Se o regulamento é esse, se os caras acharam que tem que ser assim, vamos jogar se aproveitando disso, né? Então, eu não acho nem que é antiético, que é errado, cara, é do jogo. Cabe ao árbitro, daí eu acho que até o próprio Renato entrou um pouco nisso, cabe ao árbitro, de repente, corrigir, sabe? Se quiser dar 12 minutos de acréscimo, dá. Enfim, esse debate de arbitragem são outros 500. Mas me chama atenção porque me caiu uma ficha que, na verdade, é meio óbvia, né? Mas ficou mais evidente, depois dessas declarações dele, que o Renato, ele é um chorão. O Renato, ele não parece ser chorão porque ele tem ali uma autoestima elevada, ele é falastrão, ele é, né, tipo, vencedor como jogador e como técnico. Então, o Renato, ele passa uma imagem de estar por cima né, mas no frigir dos ovos ele é chorão. Ou daria para se dizer que o Renato é um mau perdedor, porque as grandes entrevistas dele, os grandes momentos, nossa, como o Renato vai bem na entrevista e tal, é quando ele está por cima. É quando ele está por cima, né? O mesmo Renato que estava chorando porque o Grêmio fez cera,
é o Renato que disse em 2017 que o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos, fecha aspas, Renato Portaluppi, né? E eu acho que essa frase é perigosa, porque essa frase dá margem para interpretações equivocadas, de repente passar por cima de alguém, de ser desonesto, de entrar em coisas que eu não concordo. Mas naquele contexto de 2017, eu acho que eu concordava plenamente com o Renato. Eu acho que ser esperto jogando dentro das regras do jogo é verdade, cara. O mundo é dos espertos. A cera é um artifício dos espertos, né? Tipo, naquela ocasião que ele usou a frase, o Grêmio teria colocado um drone para espiar o treino do Lanús, se eu não me engano, na Libertadores. Né? Tinha uma coisa assim, aí os caras viram, era um treino fechado, aí um drone teria subido ali para filmar o treino e tal. Aí eu já não sei também se é legal, é ilegal, é ético ou não é. Essa questão do drone assim é muito específica, né? Mas numa dessas, cara, tudo bem, é do jogo, sabe? É dos espertos. Aí corta a cena, ele tá reclamando de cera, que é um negócio que eu não tenho dúvida nenhuma que é dentro da regra do jogo, sabe? Tipo, sabe? Cara, tiro de meta pro Grêmio, o Grêmio ganhando do Flamengo no Rio. Tu quer o quê? Que o Chapecó pegue a bola, correndo e... Não, cara, ele tem que pegar, parar, olhar, ver que horas são, pensar na lista de compras do Sul. Ah, é óbvio, cara. Vai pegar a bola correndo e cobrar e sair rapidinho, porque o Renato vai ficar chateado se ele demorar um pouco? Não, né, cara? Né? O mundo é dos espertos, Renato. Né? Renato que tem frases e o Renato que fica parado na casa-mata atrapalhando a cobrança de lateral do adversário. Cara, pra mim isso é muito pior do que fazer cera, cara. Tu tá tirando uma posição de cobrança de lateral que o jogador quer utilizar. Sabe? Ele fica parado ali, faz aquelas, sabe? Lembra daquelas... E daí dá risada e não sei o que, e passa por brincalhão e tal, mas o que ele tá fazendo ali? Tá usando de um artifício para ganhar vantagem. Então, Renato, não me venha com churumelas, né? Tem que saber perder. O Renato é um mau perdedor. As entrevistas dele, quando ele tá por baixo, eram as que geralmente irritavam, né? Ao contrário do Filipão, que eu acho que no momento ruim às vezes consegue ser mais lúcido, consegue dizer coisas que a torcida consegue ouvir de uma forma mais aceita melhor, assim. Parece que ele entende alguns erros, põe alguns dedos na ferida. O Renato sempre foge, sempre cria uma narrativa que não é culpa dele, que é culpa do terceiro, que os outros são muito malandros. Aí ele sempre fala, eu não gosto de falar de arbitragem, né? Mas, e daí ele sempre fala, né? Então ele cria narrativas e foge, e aí diz que ganhou muitos títulos, e aí, sabe, ele sempre dá um jeito de tirar o dele da reta. E aí quando a gente perdeu pro Flamengo lá, o 5-0, não, mas também me dá 200 milhões para investir que vocês vão ver. E aí, Renato, tá aí os 200 milhões, perdeu pra gente. Né? E naquela mesma época que ele falava isso, o Grêmio jogou com o Caxias 4 vezes, perdeu 3. Perdeu 3. O Grêmio tomou um totó do Caxias, que eu não sei se estava na Série C ou D do Brasileirão, se é que estava em alguma. E aí cadê o investimento, Renato? Me dá 200 milhões e o Caxias tinha quanto para investir, sabe? Então, ele se apega em narrativas, ele sempre se esquiva, ele não olhava os erros do time. Então, eu acho que isso ficou evidente no jogo de domingo no Maracanã. Mas esse não é mais problema nosso, né? Nosso problema agora são os nossos problemas. E apesar de um grande respiro, uma vitória importantíssima, que talvez nem tivesse nos cálculos, né, da fuga do rebaixamento, apesar de tudo isso, a luta continua, seguimos no Z4, então não é hora para se deslumbrar, é hora para seguir focados com sangue nos olhos, porque tem mais um turno pela frente e o bicho vai pegar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.